Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Novos Começos. E hoje o nosso convidado, eu tenho certeza que vai inspirar você. Vamos ver quem é o nosso convidado de hoje? Pois é, o nosso convidado de hoje é o Michel Dornel. Falei certo? Fala certo. Eita, glória a Deus. Vocês vão conhecer uma história maravilhosa do que o Senhor fez na vida dele hoje. Michel, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui, viu? Obrigado, pastor. Tô nervoso. Cara, esse é uma história que meia dúzia de pessoas na face dessa terra sabe. E aí, eita, agora vai ser bastante gente. Em algum momento eu tinha que inspirar alguém. Eu só quero que a minha história possa mostrar o tamanho do nosso Deus para muita gente, só isso. Glória a Deus. Então vamos lá, né? O nome do nosso podcast é Novos Começos. Então a gente gosta de conhecer desde o começo. E a gente queria saber como é que você encontrou com Jesus, né? Como é que foi a sua história até você conhecer Jesus, ou como que Jesus te encontrou. Conta aí pra gente. Bom, eu conheci Jesus através da minha tia Ivonete, que certamente vai assistir isso em algum momento. Ela me chamou para ir para a igreja, eu tinha por volta de 10, 11 anos. E aí, num dia eu decidi, eu vou, gosto de conhecer as coisas, fui com a minha tia. E aí nós fomos para a igreja, fui com ela, fui gostando, fui me habituando ao culto, às rotinas. E aí comecei a trabalhar dentro da igreja, né? Eu aprendi de cedo que um crente de banco não é um crente de frutos, né? Tem que trabalhar na obra, tem que dar um jeito. Então, eu comecei com o retroprojetor, lembra, pastor? Sim, transparência. Eu também. Era escrito na mão. Depois apagava, colocava outra. Isso. Assim depois de um tempo começou a ficar mais profissional, a gente digitava e imprimia. Exatamente. Então tinha transparência, passava ali e começava a passar ali os louvores, né? Num belo dia, pastor, eu gostava de ir no ensaio, até porque eu não conhecia todos os louvores, queria entender para poder passar a música certinho. Eu sentei, a equipe de louvor ali, né, ensaiando, eu sentei na bateria e comecei a tocar. Brincar, sim. Assim, comecei a tocar. Mas você começou a tocar já com o pessoal do louvor ou você estava brincando? Tava brincando no ensaio, só que eu tava tocando certo. Nunca tinha sentado numa bateria. Olha só. Tanto é que o pessoal da equipe de louvor começou a olhar assim pra... Ué? E esse dom aí? Que é isso? Aí, naquele domingo, especificamente, eu não toquei. Durante a semana, o Frank, que era o tecladista da equipe que sabia tocar bateria, e tinha 11 anos, né? Tinha tempo. Vem aqui, nós vamos passar a semana treinando. No domingo seguinte, pastor, eu estava tocando no louvor. Glória a Deus, que bênção. E assim, vem sendo na minha vida de fato um dom, porque em momento algum na minha vida eu imaginei que seria músico em algum momento, né, pastor? Então eu fiquei ali naquela igreja por algum tempo. Durante a adolescência bate, né, a rebeldia, é inevitável, acabei saindo um pouco da igreja. Voltei para a igreja através de um irmão meu. A Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos, então eu tenho 4 deles. O Levi andava de skate, pastor, eu não era de gente, não. Você não era gente? Não era gente. Andava de skate, ele também andava de skate, começamos a andar de skate juntos. E ele me chamava para ir para a igreja. Vamos para a igreja. Eu falava, não, que igreja, sai, não quero saber de igreja nenhuma, não. Isso já estava com uns 15 anos, 14, 15 anos. Você ficou na igreja dos 10, 11 até que idade? Até os 14. Até os 14. Então foi um Fiquei ano. um ano assim, na rebeldia, né? Falei, não vou, não quero saber de igreja e tal. Aí a gente foi andar de skate na rua da casa dele, que ficava na rua da igreja. Passou 3 menininhas que era da igreja. Aí eu olhei assim. Aí ele falou assim, ela é da igreja. Eu falei, domingo vamos pra igreja? Acabei indo pra igreja por causa das meninas. Olha só. Aí fui. E ele sabia que eu tocava bateria. Eu comecei a gostar, né?
A gente costuma dizer que o crente é que nem andar de bicicleta, né? Você pode ficar um tempo sem ir, mas você não deixa de gostar. A bicicleta é a mesma coisa. Você pode deixar um tempo sem pedalar, mas quando você pega o pedal, você pedala de novo. E aí eu fui para a igreja com ele, falei, eu não quero que ninguém saiba que eu toco bateria, eu não quero ter compromisso com a igreja mais, não quero. Que foi um dos grandes motivos que me fez sair da minha primeira igreja. Aí, não, beleza, fica tranquilo, não vou falar. Então, por pura obra do Senhor, a minha tia, aquela que me levou para a igreja lá no início... A Ivonete. Ela trabalhava com depilação, manicure, enfim. E ela fazia a depilação da tia do Levi, que é a tia Dione. Dione. Olha isso, gente. Juro, isso é raro. de verdade, tia Dione. Isso é raro. Num ensaio que estava tendo para um culto de jovens, essa Dione entrou na igreja. Você toca bateria. Que você... E eu aqui, não toco, tá maluca? Não toco, não. Ela toca sim, que a sua tia falou. Na hora que ela falou da tia, já não tinha mais pra onde correr, né? Falei, então toco. Não, então ajuda a gente tá... Pronto. Eles estavam sem baterista. Na verdade, tinha uma baterista lá. Mas ela tocava porque não tinha quem tocava. Entendi. Tava só tapando o buraco ali, esperando chegar alguém. Aí, não, vai você. Fala, não, ela toca super bem. Ela, não, eu não quero tocar, pode vir, não sei o que. Eu falei, não quero. Pronto, pastor. Aí começou de fato uma revolução na minha mente, na minha vida, como cristão, como levita, enfim. Porque para mim era tudo muito brincadeira, aprendi por algum motivo que eu não sei e tá ótimo assim, mas na verdade eu vi que o que Deus tinha para mim era outra história. Poucos dias antes, a pastora da outra igreja que eu saí, ela me chamou e ela falou aquela parábola bem conhecida que todo mundo conhece dos dons. Deus deu 5 dons a um, ele trabalhou, multiplicou e transformou em 10, deu 4 dons a outro, que trabalhou, multiplicou, virou a 8, e deu um dom a uma pessoa que pegou esse dom e escondeu. E ela perguntou, você vai esconder o seu dom? Uau. Uma semana antes, né? O Senhor mandando um bilhetinho ali. Isso. Porque eu até comentei contigo já, né, pastora? Porque eu sou lento. Então eu peço para Deus, quando o Senhor quiser falar comigo, desenho. Taca pedra, taca alguma coisa, faz alguma coisa, mas seja direto, porque o Senhor sabe que eu sou lento. Daí você começou a participar do Ministério de Louvor dessa igreja. Comecei, assim, um louvor incrível, pastor, assim, que eu voltei de fato a sentir, assim, aquele desejo, a vontade de louvar, né? Só que daí não ficou só na bateria. Aí foi quando as coisas começaram a dar uma reviravolta, pastor. Nós tínhamos um baixista, que é o filho da pastora Dione, o Marquinhos. Uma das vozes mais incríveis que eu já vi na minha vida. Assim, eu tenho um orgulho de dizer que é um irmão meu. Ele tocava baixo, mas o dom dele era cantar. Precisávamos de um baixista. Tinha um rapaz, o Heather, que ele é assim, ele é um milagre de Deus, tanto na vida dele quanto na minha. Porque eu andava de skate. Ele pegava a pedrinha e jogava pra eu cair, pastor. E eu pegava o skate e tacava nele. Tudo bom na gente. E ele era menorzinho, se eu tinha uns 15, ele tinha uns 11, uns 10, 11 anos. E a gente era assim, eu passava com bola, ele tava de costas, eu chutava a bola nas costas dele. Ele era assim. Ele começou a ir pra igreja. E aí eu falei, preciso me aproximar desse menino. Tinha um projeto social lá na igreja, que era a Igreja Batista de Jardim Santana, que era um projeto muito lindo, assim, que acolhia as crianças do bairro. E nesse projeto, ele começou a ir. E aí eu me ofereci no projeto para dar aula de bateria para crianças que quisessem aprender. E ele foi um dos que se interessou. E aí? Aí eu olhei pra cara dele e falei, você vai aprender, né? Vai. Falei, mas você vai aprender na ruindade.
Então ele errava, eu dava um grito, pastor. Tá fora! Errou! De novo! Mas o dom e o talento que aquele menino tem fez com que ele virasse um baterista incrível. Enquanto eu dava aula de bateria para ele, pastor, eu ficava tentando tocar o baixo. O Marquinhos me deu umas dicas de como que fazia. Falei, ok. Fui treinando. Passado esse período, o Heather começou a tocar bateria, o Marquinhos foi pro vocal e... Você foi pro baixo. Eu fui pro baixo. Enquanto eu estava no baixo, nós tínhamos 2 caras incríveis lá. O tio Saulo, que era pai do Levi, que tocava guitarra, e o Samuel, que também era um guitarrista incrível. Esse Saulo, ele falou assim, o tio Saulo falou que estava cansado, que o ministério dele era outro, que ele queria ficar no diaconato, enfim. E ele saiu. Precisávamos de um violão base. E eu não sabia tocar. Nesse intervalo entrou um rapaz, que é o Fábio, que queria aprender a tocar alguma coisa. Eu passei o baixo para ele, enquanto ensinava o baixo para ele, treinava no violão. Na época ainda era aquelas revistinhas. Sim. Era do Cifras, lembra? Cifra. Olhava como é que fazia, o Samuel tocava, me dava umas dicas também. Pouco tempo depois o Fábio assumiu o baixo. E você foi pro violão. E aí foi indo, pastora. Quando eu fui ver, tinha uma música Agnus Dei. Aleluia. Precisava de um teclado. Falei, como é que faz esse negócio aí? Vamos lá. Como é que faz o dó? Tônica, terça e quinta. Dó, fá, sol, beleza. Achei um dó no teclado. Virei tecladista. Eita. E aí acabei assumindo o teclado. Tudo dessa forma, pastor. Então, assim, eu entendo hoje que Deus foi me usando para deixa eu estruturar, deixa eu fazer alguma coisa. E nesse intervalo nós fomos criando, o louvor foi se mantendo e nós conseguimos ir adiante por muitos e muitos anos. E é interessante que ao mesmo tempo que o Senhor foi trabalhando tudo isso em você, na verdade o Senhor usou a música para te resgatar, né? De fato. Porque a sua família, ela não era uma família da igreja, nesse momento, não era uma família que caminhava com o Senhor, né? Conta um pouquinho aí pra gente dessa sua história aí. Pastor, essa é a parte um pouco mais delicada da minha vida. Porque eu contei já para a senhora que coisas que eu passei, que eu vou relatar aqui agora, 5 pessoas no convívio da minha vida sabem, e minha mãe não sabe. Estou até com um pouquinho de medo de quando ela assistir isso aqui, fazer de tudo para ela não assistir. Porque coisas que eu passei sozinho, achei que deveria passar sozinho. E eu falo da mesma forma que eu falei para a senhora aquele dia, que a minha vida, hoje eu vejo que é um milagre desde o início. Desde o início, onde eu nem imaginava o que eu ia passar, onde eu ia chegar, enfim. Meu pai morreu, eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe, ela entrou em uma depressão muito, muito grande, muito forte. A ponto de... Hoje eu sou pai, pastor. Hoje eu tenho 3 filhos. Inclusive um filho da idade que eu tinha quando meu pai morreu. 4 anos. E nas palavras da minha mãe, muitas vezes eu com 4 anos pegava a minha mãe pela mão para atravessar a rua. Num ponto de depressão muito grande que ela estava. Passado um certo tempo, eu fui entendendo a vida que eu tinha, a situação que eu passava, enfim. Quero deixar claro aqui, pastora, que minha mãe é o maior exemplo que eu tenho de força, de perseverança, de garra, de tudo que a senhora imaginar, porque a minha mãe criou um filho, um homem, na periferia, sozinha, com depressão, forte, pastora.
forte. É porque, na verdade, cada pessoa vai lidar de uma maneira com o luto, né? E isso e a depressão, ela é uma doença, né? É um adoecimento que faz que realmente muitas vezes a pessoa não tenha condições para nada. Então, realmente é isso, é extremamente louvável. E a gente vê o cuidado do Senhor nisso, né? E assim, hoje eu olho para trás e vejo assim que o que Deus fez na minha vida, na vida da minha mãe, foi um milagre, sim, gigantesco. E a gente tinha ali a nossa condição de vida, sabe, pastora? Quando dava para comer bem, a gente comia. Minha mãe acabou perdendo meu pai deixou um salário pequeno de pensão, minha mãe tinha que ir para a rua trabalhar, enfim. E a gente se virava do jeito que a gente conseguia, né? Às vezes eu queria exigir talvez um pouco mais da minha mãe, até entender um pouco que não era bem assim, e a minha mãe fazia o que podia para conseguir me dar de alguma forma alguma coisa. E a gente foi seguindo, sabe, pastora, do jeito que dava ali. E eu juntava latinha. Imagina, pastora, que eu era... Pensa isso aqui, ó. Isso aqui era as minhas duas canelas. Esses dois ferrinhos aqui, ó. De frente parecia que eu tava de lado eu sumia. O pessoal falava que eu tinha canela, joelho e canela de novo. Entendi. Não tinha coxa. Magro. Mas eu pensei magro. Ia lá, às vezes carregava entulho, às vezes ia lá, carregava... Então você começou a trabalhar muito cedo. Sim, porque era a forma que eu achava de ajudar minha mãe, até para não ficar dando tanta despesa, pedindo tantas coisas, enfim. Então, quando que você começou assim a falar, puxa, eu quero fazer isso e eu descobri que o caminho para eu fazer isso é eu tenho que trabalhar? Foi uma excursão que eu queria fazer na escola, pastor. Essa é uma história que só a senhora, minha esposa, sabe. Ia ter uma excursão pro Play Center. Não sei quantas pessoas têm idade para saber o que é o Play Center. O Play Center era um Hop Hari que ficava lá em São Paulo, né? Eu nunca tinha entrado no ônibus de viagem, tinha por volta de uns 9, 10 anos. Nunca tinha entrado no ônibus de viagem, nunca tinha e feito uma excursão. E eu falei, poxa, nessa eu vou. Essa eu quero ir. Aí eu falei, agora eu vou trabalhar mesmo. Falei, agora é a hora. Como que eu vou fazer para conseguir dinheiro? Foi quando eu falei assim, poxa, cobre, todo mundo fala cobre, latinha, dá para vender, dá para fazer tudo isso. Vou nessa e comecei. Antes já fazia um pouco, mas dessa vez eu falei, agora eu vou em frente, agora eu vou conseguir. Eu lembro, pastor, que quando eu tinha 9 anos, a excursão com um lanchinho custava R$25. R$25 quando eu tinha 9 anos. Um leite custava, uma caixa de leite, era saquinho ainda, custava 70 centavos. Então com R$25 dava pra fazer muita coisa. Falei, mas eu vou conseguir, vai dar certo. E comecei, pastor. Vou juntar, e juntei latinhas, mas juntava latinhas, pastor, uns 4 sacos de latinha. Fio de cobre, carregava entulho, você não faz ideia. Quando chegou no último dia, que era o último dia de pagar, eu falei, agora eu vou lá vender. Fiz umas 3 viagens, pastor, assim, levando carrinho. E eu nunca tinha sentido vergonha daquilo. Para mim era uma forma de conseguir dinheiro sem atrapalhar ninguém. E aí eu lembro que eu tava no último carrinho que eu levei, passou 3 meninos da minha sala. E eles começaram, e aí, sujinho? Passa fome? Enfim, aqueles apelidinhos legais, né? Aquelas brincadeiras. Que foi a primeira vez que eu senti vergonha, mas que passou rapidinho, porque na hora que eu cheguei, pastor, que eu comecei a pesar as latinhas, comecei a pesar os fios de cobre, pastora, deu R$60. Uau! Quando eu tinha 9 anos, 60. Se a gente for fazer a conversão hoje, dá uns R$600 chutando por baixo. Sim. Deu R$60. Aí eu lembro que o rapaz do ferro velho, seu altivo, não esqueci nunca dele. Ele falou assim, pô, você se empenhou dessa vez, hein? Falei, vai ter excursão na escola. Ele pegou e me deu mais R$20. Olha só. E eu lá com dinheiro na mão. Não sabia nem o que faria com tanto dinheiro, bicho.
Falei, eu vou conseguir, finalmente eu vou conseguir. Cheguei em casa, mostrei pra minha mãe, nossa, como eu consegui bastante dinheiro. Falei, consegui. Fui pra escola. E aí a professora chamou. Olha, último dia pra pagar, quem puder pagar, enfim. É agora e tal. E eu com o maior sorriso no rosto, pastor. Fui lá, peguei, tirei o dinheiro, entreguei pra ela. Ela olhou pra minha cara e falou assim: aonde você roubou isso daí? Eu congelei, pastor, igual congelei agora. Eu congelei. Eu lembro que eu fiquei assim pra ela, assim, com o dinheiro na mão. E sem, sabe, sem reação. Eu peguei o dinheiro. E sabe, pastor, tem momentos que marcam a nossa vida de um jeito. E eu sinto que naquele momento eu conheci o mal do mundo naquele dia. Mas naquele momento, sabe? É um momento que marcou a minha vida de um jeito que dali eu comecei a ser uma criança mais complicada, sabe? Uhum. E aí eu lembro que eu peguei o dinheiro, coloquei no bolso, guardei assim. Eu olhei pra cara dela e falei assim: professor, deixa eu te falar uma coisa. Se eu tô aqui, do jeito que eu venho, com fome, às vezes com frio, minha mãe não tem condição de me dar nada com as coisas de marca, é porque eu acho que a única oportunidade que eu tenho de mudar a minha vida de merda é aqui, professor. Isso já em lágrimas, já não conseguia nem falar direito. Falei, mas se a senhora tem alguma dúvida de como eu consegui esse dinheiro, pergunta para aqueles 3 panacas ali, ó. Isso já chorando, ó. Aí ela fala, como que ele conseguiu? Falei, professor, a gente viu ele levar latinha, cobre, enfim, a gente foi ver ele lá vender, a gente viu. A professora caiu na minha frente, de joelho. Michel, me perdoa, que não sei o que. Eu empurrava ela assim. Empurrava ela, falando, sai, eu não quero falar com você, eu não quero, me deixa em paz. E eu colocava minhas coisas assim dentro da bolsa. E ela, eu pago, mas eu falei, não preciso que você pague, não preciso de piedade de ninguém. Não preciso de piedade de ninguém, eu me viro. E aí eu saí da escola, fui pra diretoria, batia na porta, me deixei embora e ninguém, todo mundo sem entender nada, o que tá acontecendo. E aí chamaram, né, a polícia tinha acabado de implantar aquela polícia escolar, sabe, ronda escolar, pra me levar pra casa. E aí, antes dele entrar assim na minha casa, por favor, para aqui, ele parou. Falei, me deixa aqui que eu vou pra casa. Ele falou, de jeito nenhum, eu vou te deixar na porta da sua casa. Falei, policial, deixa eu te explicar o que vai acontecer. Se eu chegar de viatura na porta da minha casa, eu vou ter que contar pra minha mãe o que aconteceu. A minha mãe, ela é extremamente depressiva. Quando eu contar pra ela, vai acontecer 2 coisas. Que eram os seus medos, né? Ela vai na escola e vai matar a professora. Depois ela vai voltar pra casa e vai se matar. Esse era o nível de depressão da sua mãe. Esse era o nível. Porque a minha mãe não ia aguentar saber que eu passei uma situação dessa. E você tinha quantos anos? 9, 10 anos. Por aí, mais ou menos. O policial olhou pra trás e falou assim... Até perguntou, quantos anos você tem, filho? Falei, a minha idade. Ele falou... Que maturidade, enfim. E aí eu lembro que eu saí, pastor, eu dei a volta, entrei e fiquei abaixado assim, no quintal. Pra me acalmar, até pra dar o horário, enfim, pra não causar estranheza na minha mãe. Aí eu olhei pra fora, tava lá a viatura, eles não saíram de lá. E entrei e fingi que nada aconteceu. Eu fiquei 1 semana, pastor. Eu ia pra porta da escola, não conseguia entrar, saía correndo. A diretora tentava, às vezes ela me via chegar e ela tentava me pegar pelo braço, eu não conseguia, eu não sabia, não sentia. Eu só olhava pra cá e puxava o braço e saía correndo. 1 semana sem conseguir entrar na escola, assim. Sem saber o que eu ia encarar, sem saber o que eu ia
ver de novo, enfim. E eu passei tudo isso sozinho, pastor. Uau. Ninguém... E hoje, né, tendo seus filhos e identificando essa idade, você percebe o cuidado, na verdade, de Deus com você para não permitir que você fizesse desse episódio um motivo para você ser uma pessoa do mal, né, no sentido de permitir ser uma pessoa vingativa e que, então, já que ninguém acredita em mim, já que o mundo é assim, você poderia ter seguido por esse caminho, né? E a gente vê a beleza do Senhor logo praticamente numa idade próxima, né, que você começou a ir para a igreja com essa sua tia aos 10 anos, poder conhecer o Senhor e ter uma possibilidade de uma outra história. Foi muito na sequência, sabe, pastora? Foi de fato isso, aconteceu isso e na sequência minha tia me levou para a igreja. Eu nunca olhei desse formato, dessa visão que a senhora acabou de falar, que de fato eu poderia ter me tornado ali um moleque ruim, de fato, assim. Eu de fato virei uma criança teimosa, uma criança que passou a responder um pouco mais os professores. Nunca tirei nota vermelha, nunca fiquei de recuperação, nunca tive nada disso, pastor. Mas eu virei uma criança que não concordo contigo, não vou fazer. Não quero saber. Uma pessoa difícil na escola, né? Faço assim, é assim que eu vou fazer, não importa o que você fala, enfim. Comecei a me tornar uma criança um pouco mais assim, nesse formato, desse jeito, né? E eu poderia, de fato, ter passado por tudo isso. Eu acho que isso gerou um certo trauma, pastora, que eu tive outras oportunidades de ir pro Play Center antes de fechar. E eu não tinha coragem de ir. Olha só, que coisa. O mais próximo do Play Center é o Hop Hari. Eu nunca tive vontade de ir, nunca quis ir. Foi algo que marcou, né? Marcou de uma forma. Eu iria, talvez, pelo motivo certo. Se meus filhos quisessem ir, talvez eu iria. Mas foi algo que, assim, falava de Play Center, não. Hop Hari, não quero. Não faz sentido pra mim. Então, ali, pastora, eu conheci a maldade do mundo. A maldade do ser humano. E aí, Deus, sua infinita misericórdia, de uma forma que a gente nunca ia imaginar, pouco tempo depois, usa a minha tia, vamos pra igreja. Você vê que uma coisa que a gente sempre fala, né? Se por um lado pessoas ferem pessoas, é lindo ver que Deus usa pessoas para curar pessoas. Então, essa sua tia foi o canal do Senhor para te levar, né, para a presença do Senhor. E aí, é interessante porque quando eu tive esse mesmo contexto de começar a ir para a igreja e já começar a servir. É engraçado que a maneira que o Senhor... A gente nunca vence a Deus no dar. Nunca. Isso é nas finanças, é em todas as áreas da nossa vida. E inclusive nos dons. Às vezes a gente acha que a gente está dando alguma coisa, servindo, mas a gente percebe, né, conhecendo um pouco mais a sua história, que o seu período ali servindo ao Senhor, mesmo que na sua pré-adolescência, já era o Senhor guardando você. Sim. Você sendo envolvido, né, com a música, o dom que o Senhor deu, você descobrir ali, foi uma forma, né, uma das ferramentas do Senhor de fazer com que você encontrasse uma família, porque a igreja se torna pra gente uma família. Sim, e assim, pastora, a música, ela se tornou algo na minha vida, a música em si, tá, pastora? Eu vou dividir música e dividir louvor. Que todos os momentos, acho que todo ser humano hoje é assim, que tem aquela música que marca a sua vida em determinados momentos. E quando eu me vi podendo fazer parte disso, criar, participar, começou a me resgatar, sabe? Me trazer de volta de alguma forma, de eu começar a olhar e falar assim, olha, eu não quero aquilo que tá lá fora. Eu não quero mais aquilo, eu não quero passar aquilo. Eu gosto de estar aqui. Sim. Aqui é bom, aqui é gostoso. Aqui eu sinto que eu não sou o sujinho, eu não sou o passa-fome. Aqui eu sou o filho de Deus. Uau! Você sabe que eu amo isso em Deus. Às vezes, a gente, né, que é pastora, a gente acompanha tantas histórias. E às vezes você ouve as pessoas lá fora, né, falar assim, você já percebeu que na igreja todo mundo é um ex, alguma coisa? E eu falo, gente, uau! Aqui, na casa do Pai, tem um lugar, né?
tem um lugar onde a pessoa pode deixar de ser ex, onde ela pode deixar de ser alguma coisa, onde ela se torna um ex, né? Então, o drogado tem a casa do pai, onde ele vai encontrar colo e ele vai deixar de ser drogado, né? A prostituta vai deixar de ser prostituta. Isso é lindo. O que seria da gente se a gente não tivesse para onde correr, né, exatamente. pastora? O que seria? Se o drogado olhasse para o lado e não olhasse, poxa, eu tenho um lugar que eu posso recorrer, se eu quiser. O que seria, pastora, de mim lá, quando me olhavam e me zoavam porque o meu tênis não era do dia da marca, me zoavam porque a minha roupa não era da moda. O que seria de mim se eu não tivesse um lugar que eu pudesse olhar e encostar minha cabeça e falar assim: aqui eu sou igual a todo mundo. Uau, glória a Deus. Eu sou assim, apaixonada, né? Eu sou uma filha eternamente grata pelo Pai amoroso que é o Senhor, e eu amo pregar o Evangelho porque eu entendo, sabe, Michel, que embora nós tenhamos projetos sociais, eu acredito na assistência social, mas eu penso que a assistência social sozinha, ela não tem esse poder de entrar dentro de uma pessoa e gerar essa transformação. Ela pode suprir necessidades, e eu acredito nisso. Como eu disse, nós temos vários projetos, inclusive, né, para acontecer nessa área. Mas é esse poder de Deus que entra dentro de um ser humano e gera uma transformação, sabe? É o convite do Pai o tempo todo, né? Nos trazendo de volta, resgatando a nossa natureza, a nossa identidade. Isso não tem preço, né? Isso é... E acho que para além disso, né, pastora, quando eu olho a minha vida assim, eu até brinco que quando o pessoal fala Deus não dá um fardo maior que você pode carregar, eu brinco que Deus olha pra mim e fala assim: você é meio Hulk, dá pra você carregar um fardinho maior. Porque assim, quando eu achava um lugar, acontecia alguma coisa, e no passar do tempo aconteceram coisas há 2 meses que, se eu tiver a oportunidade aqui, hoje também quero falar, pastor, a única coisa que eu quero aqui é que, de uma forma muito clara, muito direta, Deus possa ser... O pastor falou isso. A minha primeira vez aqui nessa igreja, a palavra do pastor Marcos foi: deixa Deus usar os seus problemas para inspirar outras pessoas. Exatamente. Entenda que até nos seus problemas há coisas boas a se tirar. Glória a Deus, glória a Deus. Essas foram as palavras do pastor no meu primeiro culto aqui. Glória a Deus. Eu chorei igual uma criança aqui, pastor, nesse dia, porque me veio tudo isso, de tantas coisas que eu passei, que eu falei assim: eis-me aqui, Senhor. Amém. Eis-me aqui. Glória Poxa, a Deus. eu tenho tantos milagres para contar, pastora, tantos milagres que assim, que seria injusto da minha parte eu manter só 3, 4 pessoas sabendo disso. E falando em milagre, além desse milagre do Senhor te resgatar, tudo, alguns milagres você, em algum momento, parece que não aconteceu como deveria, né? Você foi crescendo, então vamos dar um contexto aí, né? Você foi crescendo, voltou para presença do Senhor ali e continuou na presença do Senhor, e aí chegou a conhecer uma pessoa especial, né? Foi, pastora, foi. Assim, do nada. Um negócio que... Eu lembro que na época os meus amigos tudo arrumando namoradinha e eu ficando pra trás, né? E quantos anos você tinha aí? Tinha uns 18, 19 anos. Ai, eu não aguento esse povo com 18, 19 anos falando que tá ficando pra trás, gente. Não, mas assim, pastor, eu sei, mas tô eu fiquei brincando. naquela assim, né? Eu falei, eu vou preferir dizer que eu sou seleto. Tá certo. E acabei conhecendo uma pessoa. Por um acaso, fui dar carona para um amigo meu, para ir dar feliz aniversário para essa pessoa. E eu conheci essa pessoa nesse dia. Uma pessoa incrível, assim, que veio no futuro se tornar a minha esposa. Casei com ela e tivemos um filho lindo, o Rian. E assim, olhei a minha vida e falei: minha vida
ela é incrível, é perfeita. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, né, pastora? Pouco tempo depois, minha esposa já começou a sofrer com fortes dores de cabeça, fortes dores no corpo. Começamos a investigar, fomos atrás, fomos entender o que aconteceu. Descobrimos que, além de uma enxaqueca muito forte que ela tinha, ela também tinha fibromialgia. Para quem não sabe, é uma doença que ataca as articulações do corpo, enfim. Muito dolorosa, muito dolorosa. E eu comecei a ver a minha esposa sofrendo muito. Fomos atrás de diversos tratamentos, pastores, diversos tratamentos. Muitos dinheiro, rios de dinheiro. A gente tentava com remédios que custavam R$300 a caixa, eu tinha que tomar 2 no mês. Num determinado momento, nós achando que ela estava ficando mais doente, na realidade ela estava grávida. Olha só. Do nosso segundo filho, o Heitor. Coisa mais linda que você vê ali, que bracinho arteiro, pastor. Só por Deus, coisa mais linda do mundo. E aparentemente as coisas pareciam voltar pro eixo. Ela parou de sentir dor, ela parou de sentir... parou de ficar internada. Nosso neném nasceu, e ela ficou um tempo bem. De repente, essa doença vem avassaladora. De uma forma que ela não passava um mês sem ficar internada. E nós corremos para lá, corremos para cá, chegamos a um ponto de estresse tão forte, ela não aguentava mais de dor, ela não aguentava mais correr para cima e para baixo. Então, eu em um momento tinha que ser pai, tinha que ser médico, tinha que ser marido, tinha que ser socorrista, tinha que correr para cima e para baixo atrás de remédio, da mesma forma que tinha que correr para cima e para baixo atrás de dinheiro para manter minha casa. Tinha que correr para cima e para baixo para ser pai, para os meus filhos não sentirem ausência de nada. E aí chegou um momento que Deus olhou para ela assim e falou: filha, chega. Chega, filha. Ela foi fazer uma cirurgia, simples até, que descobriu que ela tinha um nervinho atrofiado aqui na mandíbula, assim. E aí, vamos fazer essa correção, fez a correção. O médico que fez a cirurgia dela também era dentista, falou: vamos aproveitar que você está dormindo, vamos tirar o siso, isso tudo vai contribuir. A cirurgia correu tudo certo, tudo bem. Isso foi numa sexta-noite. No sábado de manhã ela já teve alta, peguei ela no hospital, fomos para casa. E aí, chegamos em casa. Sempre que ela passava por algum procedimento assim um pouco mais... ou voltava de internação, que ela estava um pouco mais debilitada, eu tinha que trabalhar, nós recorremos à mãe dela para ficar uns dias com ela, até ela se restabelecer, e ela voltava para casa, que eu tinha que trabalhar. Deixei ela na casa da mãe dela, o médico tinha me entregado a lista de remédio. Eu falei: tô indo lá buscar os remédios e já volto. Dei um beijo nela e saí. Quando eu voltei, ela estava dormindo. Mal sabia eu, pastor, que tinha sido o último beijo que eu tinha dado na minha esposa. Ela tomava um remédio que dopava ela. Era o único remédio que fazia ela não sentir dor. Só que esse remédio dopava ela, que ela dormia. Então ela chegou em casa com dor e tomou esse remédio. Quando eu voltei, ela já estava dormindo. Eu peguei e entreguei um remédio para a mãe dela e fui para casa. Levei os meninos para casa, enfim. Quando foi por volta de 8 horas assim da noite, a mãe dela me liga: Michel, a Camila tá aqui gelada e sem respirar. Eu fiquei gelado na hora, pastor. Tudo em mim formigava. Falei: eu tô indo para aí agora. Falou: não, vai pro hospital, que a gente vai socorrer ela daqui, já vamos levar para lá.
casa dela vinha pra cá, a minha vinha daqui. Chegamos juntos no hospital. E aí eu fui tirar ela do carro. Mas eu já tirei ela do carro sem vida, pastor. Eu olhei assim, na hora que eu olhei assim, eu já vi minha esposa não tá mais aqui. Ela já não tá mais aqui. Tentaram de todas as formas e foi a vontade do Senhor. Deus recolheu a minha esposa naquele dia. Totalmente perdido, avisei algumas pessoas, mas tinha alguém que eu precisava avisar, pastor. Meu filho Rian, na época ele estava com uns 8 anos, 8, 9 anos. E essa é uma notícia que nenhum pai merece dar pro filho. Nenhum pai. Cheguei nele e falei, filho, você sabe que a mamãe tava sofrendo muito, não sabe? Ele só olhou pra mim e falou, pai, minha mãe não morreu não, né? Filho, a mamãe morreu. E ele gritava e eu abraçava ele. E a gente ali, só eu e ele no quarto. Abraçava. Então, um momento que ele se acalmou de verdade, assim. Aí num momento assim que foi Deus assim falando através da vida dele. Ele olhou pra mim assim, acho que nem ele lembra de ter falado isso. Isso eu acordado, né? Fiquei a madrugada acordado, que só podia ir pro IML de manhã. Passei a madrugada ali sozinho no quarto acordado. Ele levantou e olhou pra mim e falou assim, papai, a mamãe tava sofrendo muito, não tava? Falei, tava. Ia piorar, não ia, pai? Falei, eu acho que ia, filho. Então a mamãe descansou, né, pai? Falei, a mamãe descansou. A gente não vai ver mais a mamãe desmaiando. A gente não vai ver mais a mamãe roxa de tomar tanta injeção. A gente não vai ver mais a mamãe gritando de dor. Aí ele, então tá bom, pai. Voltou pra cama e voltou a dormir. Aí eu acordei cedo, fui lá pro ML fazer os trâmites que tinha que fazer. Quando eu voltei, ele de uma maturidade tão grande assim, ele... Perguntei pra ele, filho, é a última vez que a gente vai poder ver a mamãe. Você quer ir ver a mamãe? Ele olhou assim pra mim. Pai, eu quero. Falei, tá bom, filho. Fomos pra lá, ele olhou, chorou tudo que tinha que chorar, sofreu tudo que tinha que sofrer. E aí ele falou, pai, eu não quero mais ficar aqui, quero ir embora, tá? Aí o meu primo pegou ele, levou pra casa, enfim. E aí nós encerramos ali a passagem da minha esposa aqui por essa terra. E aí, pastor, eu me vi viúvo, com 31, 32 anos, com 2 filhos, um de 9 anos, 8, 9 anos, e o outro de 1 ano e meio. O que eu vou fazer na minha vida? E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Aí vem de novo Deus e olha assim e fala, filho, já foi. Levanta, sacode a poeira e vamos para frente. Aí aquela guerreira, aquela mulher que por pura depressão, que sofreu tudo que sofreu de perder o marido, de criar um filho sozinho, tava lá firme e forte para fazer papel de vó e de mãe dos meus filhos. E ela se recuperou super bem da depressão, né? Que é uma coisa que... Meu, quem olha minha mãe hoje
não faz ideia do que a minha mãe passou, não faz ideia do que a minha mãe sofreu de depressão. Minha mãe hoje, ela é para mim o maior exemplo, pastor. O maior exemplo de homem, o maior exemplo de mulher, o maior Superação, exemplo de né? ser humano. Ela é para mim o maior exemplo. Eu falo para todo mundo, se eu for metade do que a minha mãe for, eu tô tranquilo quanto os meus filhos. Amém. Porque o que ela fez, assim, é impressionante. A minha mãe, ela é exemplo, assim, master para mim. E aí, nesse passado um pouco, é claro que você tem o período de luto, sem dúvida nenhuma, porque faz parte da vida, né? Essa questão da perda. E houve, assim, um momento onde você percebe esse cuidado do Senhor com você, com os meninos, porque agora você já está mais maduro, você tem uma história com o Senhor, né? Pastora, é impressionante assim que eu olho, pastora, e não teve um momento que eu olhasse e falasse assim: o Senhor foi cruel comigo. O Senhor foi ruim, maldoso comigo. Todo momento, assim, tanto é que 2 semanas depois eu tava na igreja de novo, já tava louvando, enfim. Mas eu não conseguia, pastora, olhar assim e falar assim: eu vou me virar contra Deus. Eu vou me virar, eu não quero saber de Deus. Deus é muito ruim. Não conseguia, pastora. Eu só olhava e olhava e falava assim: Deus foi misericordioso com ela. Amém. Sabe que essa semana o Senhor trouxe uma palavra ao nosso coração sobre isso, sobre nós mantermos os nossos olhos na bondade do Senhor. Porque quando nós temos olhos para olhar ao Senhor, nosso coração, ele sabe quem é o nosso Pai. E Satanás, ele não encontra ocasião, né? Porque a beleza do Senhor, a bondade do Senhor, não faz com que nós não vamos compreender, colocar Deus numa caixinha, então a gente não entendeu o que Deus está fazendo e aí a gente quer, né? Não, se eu não entendo, não. Quando a gente olha para a bondade do Senhor, independente dos momentos que nós estamos passando, o nosso coração, ele é guardado, ele é preenchido. De uma forma, pastora, assim, sobrenatural, eu vi os meus filhos evoluírem, mesmo com a perda. Eu vi os meus filhos. Não que eles. Eu não estou dizendo, pastora, pelo amor de Deus, que Sim. eles não sentiram falta. Imagina, Muito com pelo certeza. contrário, não, jamais. Jamais eu diria isso. Mas Deus foi maior que a perda. Amém, glória a Deus. Então, eu vi os meus filhos indo bem na escola. Eu vi os meus filhos brincando, sorrindo, sabe? E aí, vendo eles, sabe, pastora, eu olhei assim e falei: meus filhos estão bem. Eu fiz um bom trabalho. Eu consegui dar um suporte para eles. Sabe, a minha mãe estava lá. A avó deles estava lá, a Adriana, que é a mãe da Camila, estava lá. De uma forma ou de outra. Eles continuaram acolhidos, sabe? E eu vi os meus filhos bem. Eu falei: passou. Amém. Passou. E daí, como passou, o Senhor te deu um outro presente. Aí, quando eu menos esperava, eu olhei assim e falei: não quero mais nada, eu tô em paz, eu tô sossegado. Eu trabalhava numa empresa de ar-condicionado e eu trabalhava na área de arquitetura. Eu fazia treinamentos e palestras para arquitetos. E nós tínhamos um evento bem legal, que é um evento de beach tênis, enfim, vôlei. E aí nós planejamos fazer um evento para uma empresa. Que eu fiz de tudo para cancelar, tá? Quero deixar claro. Eu não queria que aquele evento acontecesse. Eu chegava pra pessoa da empresa que estava organizando e falava: meu, você não tem o quórum ainda. Vamos jogar para outro dia. Não vamos fazer isso agora, enfim. Não queria, pastor, aquele evento que acontecesse de jeito nenhum. Mas aconteceu. E aí, pastor, eu lembro que eu tava lá por estar. Eu tava aqui olhando o pessoal jogar. Tinha o pessoal que jogava futevôlei, né? Eu acho bem legal. Parece que Deus... lembra que eu falei lá no começo, pastor? Deus, quando o Senhor quiser falar comigo, pega pelo braço. Senão não vai rolar. Sim. Parece que ele pegou na minha cara assim, fez assim, ó.
que eu olhei subindo assim, uma mulher tão linda. Que eu olhei e falei assim, ai papai, é ela. Achei. E eu olhei assim e tal. Olhou na mão pra ter certeza que não tinha nenhuma aliança? Aí eu olhei na mão. E ela também falou que olhou na minha, tá? E eu gosto de contar a nossa história porque foi assim, nem eu e nem ela. Nós estávamos num momento, ela era divorciada, e nós estávamos num momento que nós não queríamos ninguém, a gente só queria curtir os filhos e viver. Sabe? Tanto é que nesse período que eu fiquei viúvo, viajei pra caramba com os meninos, brincamos bastante, fomos pra shopping, brincamos, enfim, nós fizemos muitas coisas. E ela estava vivendo esse mesmo período também. E nós não fomos nesse intuito de encontrar ninguém. De repente, eu olho e falo assim, ai papai, ela é tão bonitinha. Eu quero. Acho que Ai, eu já não tô. sei, de repente. Ó, pai, se for da sua vontade, seu filho aceita. E aí, como foi desenrolando o evento. Aí ela foi jogar vôlei. Falei, acho que eu vou também. Acho que eu vou também. Acho que eu até animei agora. Evento legal, né? Coloquei o short, pastor, e desci. Fui jogar vôlei. E jogamos. E eu brinquei bastante com ela. Ela brincou bastante comigo. Eu lembro que eu ia fazer o saque do vôlei. Falava pra ela assim, ó, você, hein? Você. Pastora, ela não sabia jogar não. Mirava nela aqui, a bola ia pro lado aqui. Mas pelo menos flertava com ela. Eu tentei sacar nela a bola umas 10 vezes, eu acertei 2. Os outros foi tudo para outro lugar. Mas brincava com ela. E só que pra mim, pastora, ela tava sendo gentil, tava sendo simpática. Mal sabia eu que ela tava lá do outro lado da mesma forma comigo. Mas eu não imaginei que falei, não é possível. Não. Saímos de lá, nós fechamos o beach tennis lá. Eles começaram a desligar para poder expulsar a gente, senão a gente não ia embora. Pra quem não queria ir no evento, pra quem queria desmarcar, né? Ficamos até quase meia-noite lá. Trocamos Instagram. E aí começou, né, vassoura? Ela posta um negócio daqui, eu dava uma curtida. Eu postava um negócio daqui, ela dava outra. Coraçãozinho de lá, coraçãozinho de lá. Até que rolou um tudo bem. Ah, agora vai, hein? Aí ela, tudo bem, tá? E começamos a conversar. Enfim, conversamos um pouquinho. Até o dia que eu falei, quer saber de uma coisa? O não já tem, vou correr atrás da humilhação. Falei, vou lá. Vamos sair e tal. Aí ela, olha... Ela já veio na voadora. Você. Olha, eu até topo sair com você, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não quero nada. Se você quer sair comigo com alguma intenção, é melhor nem você me chamar, tal, enfim. Falei, não, sem intenção nenhuma, só pra gente conversar mesmo, sair, se conhecer e tal. Aí ela aceitou. Aí o primeiro ela cancelou. Falei, olha, essa miserável... Eu vou chamar mais uma vez. Se ela não aceitar também, eu não vou chamar mais. Aí só passou o tempo, tá? Conversei, chamei. Aí ela aceitou. Aí fomos. Aí eu levei ela no restaurante, pastora, que é um restaurante, é o restaurante La Sul. Fica no alto, assim, de um prédio. Lindo. Você pega a vista de São Paulo inteira, assim. Aí ela já assustada, porque ela viu, era um prédio, ela achou que era um hotel. Ela falou que ela pensou assim, eu falei, esse homem já quer fazer besteira comigo, e não sei o quê. Tá com má intenção. Eu falei, calma, o restaurante lá em cima, então eu subi. Aí quando ela viu que era um restaurante, ela se acalmou. Pra variar, pastor, fechamos o restaurante. E vocês gostaram tanto da companhia um do outro, que a gente tá aqui hoje, vocês já estão... Casados. Graças a Deus. Mas né? para além disso, pastor, eu peguei ela, dei carona pra ela, levei ela pra casa. A senhora lembra o que ela falou pra mim lá no começo? Que não queria nada? Dei só um abraço nela e fui embora. Nem beijinho. Nem beijinho, pastor. Diz ela que ela ficou... Mas quem é esse homem que veio aqui e não me deu nem um beijo e não sei o quê? Nos conhecemos, viajamos, fomos pro Rio de Janeiro. Ela foi assistir uma palestra minha no Rio de Janeiro. Conversamos. Casamos, pastora. Glória e aí a Deus, né? Deus foi lá e preparou uma pessoa que
primeiro, que ama Deus. Segundo, que ama meus filhos. E que terceiro, me ama. Para mim, essa é a ordem, a melhor ordem. Primeiro, ela tem que amar Deus. Depois, os meus filhos. Depois, ela pode me amar. Que bênção, né? Pra cuidar dos meus filhos, sabe? E assim, hoje, os meus filhos gostam mais dela do que de mim. E o dela gosta mais de mim do que dela. Que então bom, tá tudo né? certo. A família tá completa, né? Tá completo. E, nossa, você viu, né, que o Michel tem um monte de história, gente. Dá pra gente gravar uns 2 podcasts, mas a gente tem uns horários, né? O Vini já tá me olhando ali. E eu quero, assim... Mas hoje eu queria muito compartilhar uma parte dessa sua história de um Deus o Deus da família. O Deus que é pai, que cuida do órfão, que realmente nos dá uma faz da estéril mãe de filhos, né? Então quando eu conheci a sua história, eu falei, a gente tem que gravar a sua história. E é claro que tem muito mais coisa, muito mais experiências aí, que num outro momento a gente vai falar da maneira tão linda que o Senhor tem suprido e tem se mostrado como o teu pai, né? Aquele que tem cuidado de você desde o seu nascimento aí. E eu fico muito emocionada porque eu amo falar da paternidade de Deus. Eu vejo que o Senhor, ele não nos abandona, né? De forma alguma. Não nos abandona, e vai ser com 4 anos, vai ser com 40 anos, 14 anos ou com 40 anos, não importa. Nós temos um pai que cuida de nós, né, Michel? E a sua história, ela vem dizer isso de uma maneira muito clara, né? Pastor, e assim, aqui dentro dessa igreja, o que Deus tem feito na minha vida, aqueles testemunhos que eu já contei pra senhora, de estar com 2 carros quebrados, não saber como ia trabalhar, de chegar no momento, eu acho que das palavras que o pastor, que a senhora já falou diversas vezes, assim, toda palavra que vocês falam é uma surra pra mim. É Deus falando assim, olha, você tá entendendo? Você tá entendendo? Aquela história, pastora, que eu te falei, eu tinha R$8 na minha conta. Tinha aluguel para pagar 2 carros quebrados na garagem. Aqui, não sabia o que ia fazer, pastor. Eu chorei aquele dia. Peguei meus R$8 e falei, quer saber de uma coisa? Não tenho nada não, senhor. Mas o que eu tenho eu te dou, tá aqui. Fiz o Pix, os R$8. No outro dia eu fui para São Paulo. No horário do dízimo da oferta. E do dízimo da oferta aqui de manhã. Aí eu não tinha dinheiro para abastecer o carro para ir. Aí eu lembrei que eu tinha pontos de Latam. Peguei, resgatei essa pontuação, consegui trocar por combustível. Abasteci o carro e fui. Cheguei lá de manhã, me chega a mensagem de um Pix num valor alto que eu não estava imaginando, Uau. que eu não esperava. Uau. Eu fui pro banheiro e chorei, falei, Senhor, é isso, Pai, é isso que o Senhor quer. E o pastor tinha acabado de falar, olha, deixa Deus te usar, para de sofrer, se você tem um Deus maior, faz a sua parte e deixa que Deus vai fazer a dele. Uau. E fez. E aí arrumei os carros, paguei tudo que eu tinha que pagar. E hoje, pastor, eu tô numa situação... Isso, pastor, eu tô falando desses R$8 a hoje, 2 meses. Meu Deus. De ter R$8 na conta, e hoje eu já tenho de novo reserva na minha conta. Glória a Deus. Tudo porque, nas palavras do pastor Marcos e da pastora Dione, a sua história, mesmo ruim, pode ter sido vontade do Senhor para inspirar outras histórias. Confia e deixa Deus trabalhar. E por fim, e essa acho que está bem claro, descansa na sombra do Altíssimo. Tá fresquinha. Descansa na sombra do Altíssimo. Amém. Não precisa sair de lá, deixa Deus fazer. Gente, é uma pregação, né? Porque, pelo amor, acabou o papel já, é coisa de louco. Michel, muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo, por compartilhar sua história, por abrir seu coração. E nosso desejo, como eu falei para você, quando a gente grava os nossos podcasts, a gente quer muito que as pessoas que estão do outro lado, elas entendam, né, a grandeza do nosso Deus. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é engrandecer um homem, uma mulher, nós como pastores ou uma instituição, mas é justamente mostrar o Pai é bom, o Senhor é bom, e essa sua história toda, né, e mais um monte, viu, gente? A gente foi meio que cortando aqui, que é muita coisa. Vem justamente, acredite, a sua história aponta para a bondade de Deus. E é só isso que eu quero. Não é momento algum
que vejam o Michel. E como diz a música, né, que eu desapareça e só a face do Senhor seja visto. Que tudo que eu falei seja somente para que todo mundo entenda. Deus faz. Amém. Deus pode, só isso. Obrigada, viu, Michel? Bom, se você, como eu, chorou bastante, né? Pegou os seus papeizinhos aí também, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso. Que o nosso Pai é um Pai que está conosco no dia bom, no dia mau, que nos habilita a atravessar as tempestades da vida. E Ele vai estar com a gente em todo o tempo. Então, faz algo, ajuda a gente a mostrar para as plataformas o quanto esse vídeo é relevante. Deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, porque certamente há alguém que precisa hoje saber que o Senhor é bom. E eu aguardo você no nosso próximo podcast de Novos Começos. Deus te abençoe.